Na maioria dos exercícios isométricos, você chega nele por ter força, né? Então você vai ganhando força, a partir daquele determinado nível de força, ficar parado numa posição para você é tranquilo. Basicamente, o que acontece nos isométricos é isso. Você começa com dificuldade para conseguir fazer o isométrico, mas em algum momento você se acostuma ao isométrico. Só que, diferente de uma caneta, de segurar uma caneta, né, por duas razões. Uma é que a caneta é muito mais leve que a força básica que você tem. Então a distância para o peso que seria muito fácil, para o peso que seria difícil, está pequena. Você precisa aumentar isso. E segundo que, quando a gente fica no exercício tipo prancha, a gente está com todo o corpo, né, em contração. Praticamente todos os músculos vão estar lá contraídos para te colocar na posição de prancha. Se você pensar por essa via, o que você pode pensar? Olha, se levantar uma caneta é muito fácil, porque eu sou muito forte, comparado ao que eu deveria ser para levantar uma caneta, então o segredo está na força. Eu tenho que treinar força para chegar e fazer uma prancha com tranquilidade. Mas treinar força em modo estático é muito complicado, ainda mais se você não tiver carga adicional. E além disso, assim, você não tem condições de realmente treinar essa força específica para core dessa maneira. Então, ficar parado na prancha 5 minutos para ganhar resistência muscular localizada pode não ser a melhor estratégia. Além de você perder tempo de treino, que é valioso, convenhamos, fica meio chato. Para prancha, acaba que a melhor estratégia acaba sendo ir mais para resistência e para variedade de movimentos. Então, quando você varia o movimento, quando você tira o braço cruzado, né, com a perna, por exemplo, quando você faz uma prancha lateral, né, quando você faz essas variações, você faz a musculatura dar uma ativada maior. E maior ativação, leia-se como muito provavelmente aumento de força e muito provavelmente hipertrofia. Então você começa a entender uma coisa. Pro core é legal treinar a resistência, mas de novo, lembrando que eu falei, é sempre bom variar movimento, colocar dificuldade, colocar carga, colocar movimentos unilaterais pro core, para treinar essa resistência, não ficar aquela coisa básica de sempre, né? Mas pode treinar resistência pro core. Já a musculatura periférica, aí vai precisar de força. Mas também não pode esquecer de treinar ela na resistência, tá? Então eu falei de resistência e de força, tá? Que é para a parte periférica é mais força que você precisa treinar, e para a parte interna é mais resistência, com as variações que eu falei. E ainda entra o terceiro componente, que é a própria coordenação. E a coordenação para um exercício ela é treinada de forma específica, o que significa que existem sim estratégias para você mimetizar, para você imitar o exercício que você está fazendo, mas mesmo assim não é a mesma coisa. A transferência ela não acontece, a transferência da sua coordenação, né, ou até mesmo da força, ela não acontece de forma 100%. Quando você faz isso. Tá, traduz pra mim, Jorge. É o seguinte. Se eu for treinar natação e for ficar fazendo só uma braçada, treinando só o braço direito, depois só o braço esquerdo, para treinar o melhor de cada braço, isso não significa que eu vou depois sair nadando de boaça, né? Muito melhor do que eu estaria nadando se eu tivesse treinado desde o início os dois braços. Tá? Então assim, aquilo tem que ser específico, a coordenação tem que ser específica, né? De vez em quando você sai, treina um movimento só para pegar aquilo ali, mas depois volta e ali, batendo ali na tecla, entendeu? Você tem que treinar o movimento. Agora, como você vai chegar lá? Principalmente quando você não consegue entrar na posição, que você não tem a força adequada, qual a ordem, como você vai aprender o movimento, qual que você faz antes de qual, como que eu faço a progressão, quando que eu mudo o treino, qual exercício antes de qual. Isso aí é uma coisa, né? São milhões de maneiras e cada maneira você tem uma progressão certinha para você entrar nela, tá? Mas o fato é, primeiro você tem que chegar na base. O que eu preciso para movimento isométrico? Resistência, força e a própria coordenação específica. Você está buscando resistência, você está buscando força e você está buscando coordenação, beleza? Muito bem.